Glória a Deus, quero saudar os meus amados irmãos da gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que estou grato a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia qual o Senhor nos preparou e nos reservou. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo de número 113, Salmo que tem muito a nos edificar e muito a falar aos nossos corações. Salmo 113, que tem por título Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Salmo 113 diz assim: Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mães de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Esse salmo é bastante edificante, ele fala bastante ao meu coração. E no seu versículo 1, já direciona, louvai ao Senhor. Logo no seu início já diz, louvai ao Senhor, como um indicativo, como um direcionamento de uma condição, de uma postura, de um propósito que tem que ser concernente aos servos do Senhor. Louvai ao Senhor. Aqui não direciona se a situação estiver boa, louvai ao Senhor. Não está dizendo aqui, se a situação estiver tudo ótima, louvai ao Senhor. Não. O Salmo de número 113, ele já começa no seu primeiro parágrafo dizendo, louvai ao Senhor. Diz assim, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender o poder da ferramenta que é o louvor. Nós precisamos entender que é muito fácil louvar a Deus quando tudo está perfeito, quando tudo está ótimo, mas numa situação de adversidade, num cenário complicado, o verdadeiro louvor, a essência do louvor, ele sai nesses momentos. E precisamos entender o poder do louvor. Versículo 2 diz assim, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Aqui já indica uma situação de tempo, que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Louvai ao Senhor desde agora e para todo o sempre. Louvar ao Senhor independente das circunstâncias. Louvai a Deus a tempo e a fora de tempo. Porque nós fomos feitos para louvar, bendizer e adorar ao nome do Senhor Jesus. Glórias e louvores ao nome do Senhor. Pastor João, mas é tão complicado, é tão difícil louvar ao Senhor diante da adversidade que eu estou passando. Irmão, nós precisamos entender que a força para respirar, a força para andar, para pensar, para se comunicar, ela não vem de nós mesmos. Tudo que nós temos vem da parte do Senhor e até a força para louvar vem da parte de Deus. Creio que tem pessoas neste momento, olhando esse vídeo, participando desse vídeo, que está em situação muito difícil, muito complicada, mas eu faço um desafio a você. Comece a louvar a Deus. Comece a engrandecer ao nome do Senhor. Comece a exercer a minha e a sua função. Comece a exercer o objetivo pelo qual nós fomos criados, que é para louvar, bendizer e adorar ao nome do Senhor. Às vezes você não tem nem força, às vezes as palavras não saem para louvar ao Senhor diante da situação a qual você está passando. Mas a partir do momento que no seu coração e na sua mente você começar a adorar, você começar a louvar ao Senhor, irmãos, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não despreza. E aonde existe o louvor genuíno ao Senhor, o inimigo ele começa a se afastar. E as forças para aqueles que estão caídos começam a retornar.
Daqui a pouco você não conseguia falar, você vai começar a falar, começar a pronunciar palavras de louvor, de adoração ao nome do Senhor, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é extraordinário na tua vida. Daqui a pouco aquele que estava caído, ele começa a se levantar, porque as forças começam a retornar, o ânimo, a esperança. Porque o Senhor habita em meio aos louvores. Começando a louvar, nós começamos a nos aproximar do Senhor. Começamos a entrar na presença do Senhor. E é na presença de Deus que coisas grandes, tremendas, poderosas e grandiosas acontecem. É na presença dEle que nós experimentamos o sobrenatural da parte dEle. É na presença dEle que nós presenciamos os milagres que só vêm da parte do nosso Deus. É na presença de Deus que as nossas forças são renovadas. Aquele que estava caído, sem forças nem para pronunciar o louvor, daqui a pouco ele já está de pé. Ele começa a caminhar, louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor Jesus. E lá do alto dos céus é derramada a unção, o poder e a graça. Porque o Senhor, Ele se agrada daquele que o louva, principalmente na condição adversa. Principalmente na condição adversa. Porque o Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Senhor procura aqueles que não dependem das circunstâncias para adorá-lo. Não dependem do cenário para adorá-lo. Se o cenário está bom, se está tudo certo, se está tudo às mil maravilhas, Ele adora. Mas se tivesse tudo ruim, obstáculos, adversidades, perseguição, injúrias, mentiras, ainda assim, mesmo assim, Ele não abaixa. Ele não perde o seu nível de louvor e de adoração. É pelo contrário. O verdadeiro adorador, quanto mais ele é atingido, quanto mais dados se lançam contra ele, aí sim que ele assume a postura ainda mais e melhora e aumenta o seu nível de adoração ao Senhor. Porque o verdadeiro adorador, ele sabe de onde vem a sua força. Ele sabe em quem ele crê. Ele conhece e sabe o tamanho do Deus a qual ele serve. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O sol nasce numa parte da terra, de um lado da terra, e vai se pôr do outro lado da terra. Nós temos que louvar ao Senhor em qualquer lugar. Seja no nascer do sol, aonde ele nasce, ou seja, aonde ele se põe. Independente aonde nós estejamos, nós devemos louvar ao nome do Senhor Jesus. Se você estiver trabalhando, aquele local é um local de adoração ao nome do Senhor. Reservadas as questões de sabedoria, nós estamos no nosso trabalho para trabalhar, para produzir, para ser produtivos. Mas que seja a nossa postura, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, uma ação de louvor a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Em qualquer lugar devemos adorar ao nome do Senhor, principalmente no nosso lar. Que seja a nossa postura, uma atitude, ações que louvam o nome do Senhor Jesus. Pensamentos, sentimentos que louvam o nome do Senhor Jesus. Em qualquer lugar. Que seja onde o sol nasce, até onde ele se põe. Em qualquer lugar. Devemos louvar, bendizer e adorar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 4 diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Nós estudamos sobre deuses de uma nação, sobre deuses de um povo, sobre deuses de um país. E o versículo 4 ele diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações. O nosso Deus não é Deus de um país, Deus de uma nação, Deus de um território. O nosso Deus, ele está exaltado acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. A sua glória sobre os céus. Não é sobre um país ou sobre uma determinada região. Ele é exaltado sobre todas as nações, e a sua glória sobre os céus.
Não existe comparação ao tamanho, à grandeza do nosso Deus. Versículo 5 assim diz: quem é como nosso Deus que habita nas alturas? Eu já digo, não há ninguém como o nosso Deus, não tem como se comparar. O nosso Deus, ele é incomparável. Não se pode comparar. Um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é esse Deus cujo o Salmo de número 113 fala: ele é o meu Deus e ele é o teu Deus. É ele quem vai à nossa frente. É ele que guerreia as nossas batalhas. É ele que está no controle de todas as coisas, independente do cenário negativo, cenário adverso, independente dos obstáculos. Nós devemos crer no que diz a palavra do Senhor, quando fala da grandeza do nosso Deus, quando fala que ele habita em meio aos louvores. Nós devemos usar da oração como ferramenta, a nossa postura como ferramenta, sim, mas principalmente do nosso louvor. Porque normalmente, comumente, o ser humano, na adversidade, o semblante cai, a tristeza domina, a angústia vem a dominar, a envolver. Mas eu te convido, eu te desafio nesta noite, a partir deste momento, em meio à dificuldade, usar a ferramenta que agrada ao Senhor. E independente disso, louvar a Deus em todas as circunstâncias. Missão não é fácil, meu querido irmão, não é fácil. Esse desafio não é fácil de ser vencido, porque somos seres humanos. Ainda nós estamos aqui morando, neste mundo, nessa caixa de carne e osso, mas logo, logo o Senhor virá nos buscar. E assim teremos um corpo glorificado, e lá na Jerusalém celestial, todos a uma só voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Israel. Então eu te convido a exercitar o poder do louvor. Louvar a Deus independente das circunstâncias. Está difícil, está doendo, está machucando, estão te perseguindo, estão te injuriando, está complicada a situação. Mas é a ferramenta do louvor que vai nos manter de pé. Eu e você, nós fomos criados para louvar, bendizer e adorar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 6 diz assim: que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Esse versículo fala da grandeza do nosso Deus, da sua onipotência. Para ver o que acontece nos céus e na terra, o meu Deus e o teu Deus, ele tem que se curvar. Tamanha é a sua grandeza, tamanha é a sua onipotência. O Deus que eu sirvo e que você serve, ele é grande, ele é poderoso. Nós não somos filhos do acaso. Nós não viemos ao mundo por acaso. Nós somos projetos de Deus. E esse Deus, ele é tremendo, poderoso e grandioso. Ele é tão grandioso que ele tem que se encurvar para ver o que está nos céus e na terra. Eu tenho um dono sobre a minha vida e você tem um dono sobre a tua vida. Esta adversidade, este cenário, esta luta, esta perseguição, esta injúria, esta enfermidade não pode me atingir, não pode te atingir, porque eu tenho um dono sobre a minha vida. E você que está vendo esse vídeo tem um dono sobre a tua vida. É o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Esse Deus tão grande que tem que se encurvar para ver o que está nos céus e na terra, não perde o controle de nada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz assim: que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado. O meu Deus e o teu Deus, o Deus que se encurva para ver o que está sobre os céus e sobre a terra. Ele é especialista em mudar cenário. Ele é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em reescrever histórias. Versículo 7 é um exemplo disso. Do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado. Quantas pessoas hoje estão no pó? Lá no pó. Se sentindo menosprezado. Se sentindo humilhado. Se sentindo pequeno. Mas o meu Deus e o teu Deus. O Deus que é o meu dono, que é o teu dono. Ele é especialista em levantar do pó o pequeno. Aleluia. E do montouro ergue o necessitado. Montouro é do lixo. E foi lá de um dia que ele me tirou e ele te tirou. Lá do lixo, lá do montouro, do lamaçal do pecado.
e lavou as nossas vestes e deixou ela alva como a neve e nos colocou de pé, firme, diante da sua presença. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua mente, eu não sei a dificuldade, a adversidade que você está passando, mas o Deus a qual nós servimos, Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Ele está no controle desta situação e é especialista em reescrever história. E se você está vendo esse vídeo, se o Senhor direcionou e permitiu que nós estivéssemos conversando neste momento, é porque Ele tem um plano sobre a minha vida e tem um plano sobre a tua vida. Se prepare para ter a sua história reescrita pelas mãos do próprio Deus. Aquele que do pó, aleluia, levanta o pequeno e do montoro ergue o necessitado. Versículo 8 diz assim, Ele faz isso para quê? Ele